Existem lugares neste mundo que parecem rejeitar a presença humana. Locais onde o silêncio pesa nos ombros e cada passo parece ser observado por olhos invisíveis. Helena descobriu isso da pior maneira possível, e o que ela encontrou naquele terreno abandonado mudou não apenas sua vida, mas desafiou tudo o que pensamos saber sobre a realidade. Antes de continuar, preciso que vocês façam algo por mim. Se já viveram alguma experiência inexplicável, algo que até hoje não conseguem entender, deixem nos comentários. Porque o que vocês estão prestes a ouvir vai fazer vocês repensarem essas memórias. Helena tinha 53 anos quando seu mundo desmoronou. Marcos, seu marido de 30 anos, morreu subitamente de um aneurisma cerebral enquanto podava as roseiras do jardim. Foi numa terça-feira ensolarada de março. Ela ainda se lembra do barulho da tesoura de jardinagem caindo no concreto. Um som tão simples que se tornou o marco divisor entre sua vida antes e depois. Os primeiros meses foram um borrão de condolências vazias e noites insones. Helena vendia seguros de vida, e a ironia não passou despercebida por ela. Tinha passado décadas ajudando pessoas a se prepararem para o pior, mas quando o pior bateu à sua porta, descobriu que não existe preparação possível para o vazio que uma perda assim deixa. O apartamento de 2 quartos onde moravam se tornou sufocante. Cada canto guardava memórias que cortavam como vidro. A poltrona onde Marcos lia jornal aos domingos. A marca de café na bancada da cozinha que ela nunca teve coragem de limpar completamente. O cheiro dele que ainda impregnava os travesseiros. Foi sua terapeuta, doutora Silvana, quem sugeriu uma mudança radical. Não apenas trocar de apartamento, mas talvez sair da cidade. Começar do zero. No início, Helena resistiu. Parecia traição. Como se ao deixar aquele espaço, estivesse deixando Marcos para trás definitivamente. Mas numa manhã de agosto, ao acordar pela 300ª vez olhando para o lado vazio da cama, algo se rompeu dentro dela. Precisava respirar. Precisava de espaço. Precisava de algo diferente, mesmo que não soubesse exatamente o que. Helena começou a procurar propriedades rurais. Nada muito afastado, mas algo com terra, com horizonte aberto. Algo onde pudesse reaprender a respirar. Passou semanas vasculhando sites de imóveis, mas tudo estava absurdamente caro ou em condições deploráveis. Foi então que encontrou o anúncio. Quase escondido numa página secundária de um site obscuro de classificados. Terreno de 5.000 metros quadrados com casa de campo, a 20 quilômetros da cidade de São Sebastião das Almas. O preço era ridículo. Menos de 1/5 do valor de mercado para uma propriedade daquele tamanho. A descrição era mínima. Terreno amplo, casa estrutura boa, necessita reformas. Isolado. Tranquilo. E aquele preço impossível. Helena sabia que deveria desconfiar. 3 décadas vendendo seguros tinham lhe ensinado que quando algo parece bom demais para ser verdade, geralmente existe um motivo. Mas algo naquele anúncio a puxava. Uma sensação estranha, quase como se o lugar estivesse chamando por ela. Agora me digam uma coisa, e sejam honestos nos comentários. Vocês acreditam em intuição? Naquele sentimento visceral de que algo está certo ou errado, mesmo sem explicação lógica? Guardem essa resposta, porque ela vai ser importante. O número de contato levava a um corretor chamado Seu Tavares. A voz dele ao telefone era cansada, quase resignada. Quando Helena perguntou sobre o terreno, houve uma pausa longa demais. Olha, senhora. Vou ser franco com a senhora porque já perdi tempo demais com curiosos. O terreno é legítimo, a documentação está toda em ordem. Mas ele tem uma história. As pessoas da região não gostam muito dele. Bobagens supersticiosas, mas enfim. Se quiser ver, posso levar a senhora amanhã mesmo. Helena deveria ter perguntado mais. Deveria ter investigado o que ele quis dizer com história e bobagens supersticiosas. Mas naquele momento, ainda entorpecida pela dor da perda, achava que nada poderia ser pior do que o que já havia vivido. Como estava enganada.
Seu Tavares a buscou numa caminhonete velha que gemia a cada curva da estrada de terra. Era um homem na casa dos 70 anos, pele curtida pelo sol, olhos fundos que pareciam ter visto demais. Falou pouco durante a viagem, apenas apontando ocasionalmente para alguma fazenda ou marco geográfico. São Sebastião das Almas era daquelas cidades que o tempo parece ter esquecido. Ruas de paralelepípedo, casas coloniais descascadas, uma igreja matriz que dominava a praça central. Poucos carros, muitas bicicletas. As pessoas nas calçadas paravam de conversar quando a caminhonete passava, seguindo o veículo com olhares que Helena não soube interpretar. Depois da cidade, pegaram uma estrada secundária. As fazendas começaram a ficar mais espaçadas, a vegetação mais densa. 15 minutos depois, seu Tavares diminuiu a velocidade e apontou para uma trilha quase escondida pela vegetação. É aqui. Vou deixar a caminhonete e seguimos a pé. São uns 300 metros. A trilha era estreita, flanqueada por árvores antigas cujas copas bloqueavam grande parte da luz do sol. O silêncio era perturbador. Nenhum pássaro cantava. Nenhum inseto zumbia. Apenas o som de suas pisadas no chão coberto de folhas secas. Seu Tavares caminhava na frente, ombros tensos, como se carregasse um peso invisível. Helena ia perguntar sobre a propriedade quando ele parou abruptamente. Antes de chegarmos, preciso que a senhora saiba de algumas coisas. Essa terra pertenceu a uma família chamada Vasconcelos. O patriarca, seu Augusto, era um homem difícil. Muito religioso, mas daquele tipo de religiosidade que esmaga em vez de elevar. Tinha uma esposa, Dona Amélia, e 3 filhos. Moravam aqui isolados, praticamente sem contato com a cidade. Por que isolados? Seu Tavares hesitou, olhando para a trilha à frente como se as palavras fossem difíceis de formar. Seu Augusto acreditava que o mundo exterior era pecaminoso. Que estava corrompido além da redenção. Dizia que Deus lhe havia revelado que a salvação da família dependia de se manterem puros, separados. Os filhos nunca foram à escola. Nunca tiveram amigos. Era só eles, esse terreno e as orações intermináveis. Helena sentiu um frio na espinha, mas continuou caminhando. A trilha começou a se abrir, revelando uma clareira. E então ela viu. O terreno era exatamente como anunciado. Amplo, com algumas árvores frutíferas espalhadas, um poço de pedra no centro, cercas de madeira podre delimitando a propriedade. E no fundo, a casa. Uma construção de 2 andares, janelas como olhos vazios, a tinta descascando em placas grandes, o telhado intacto mas escurecido pelo tempo. Mas não foi a casa que fez Helena parar no meio do caminho. Foi o silêncio. Não um silêncio comum, mas algo denso, quase sólido. Como se o próprio ar se recusasse a carregar som. E havia algo mais. Uma sensação de estar sendo observada. Não pelos olhos de seu Tavares, mas por algo mais antigo, mais paciente. Eu sei que alguns de vocês já clicaram para sair do vídeo. Mas não façam isso. Porque o que vem a seguir é importante. Muito importante. E se ficarem até o final, vão entender por que essa história precisa ser contada. O que aconteceu com a família? Helena finalmente perguntou, sem tirar os olhos da casa. Seu Tavares suspirou pesadamente. Ninguém sabe ao certo. Há 15 anos, o padre da cidade ficou preocupado porque seu Augusto não aparecia para a missa dominical. O homem era obsessivo com suas obrigações religiosas. Nunca faltava. O padre, junto com 2 homens da cidade, veio verificar. Encontraram a propriedade deserta. Completamente vazia. Roupas ainda nos varais. Comida na mesa, começando a estragar. Mas nenhum sinal da família. Desapareceram? Simplesmente deixaram de existir. A polícia investigou. Não havia sinais de violência. Nenhuma evidência de que tivessem saído pela estrada. Os carros estavam lá. As economias da família ainda no banco. Era como se tivessem se dissolvido no ar. Helena deveria ter dado meia volta naquele momento.
Deveria ter agradecido a seu Tavares e voltado para a sua vida. Mas havia algo naquele lugar. Algo que ressoava com o vazio dentro dela. Dois abismos se reconhecendo. Posso entrar na casa? Seu Tavares a encarou como se ela tivesse acabado de sugerir saltar de um penhasco. Senhora, preciso ser claro. Ninguém da região se aproxima deste lugar. Dizem que a terra está amaldiçoada. Que seu Augusto fez algum pacto terrível. Bobagens, eu sei, mas essas crenças têm poder. As 4 famílias que tentaram comprar o terreno desde então, todas desistiram antes de fechar negócio. Dizem que tiveram pesadelos. Visões. Uma delas jurou ter visto vultos nas janelas da casa. São só histórias de cidade pequena, Helena respondeu, mas sua voz saiu menos firme do que pretendia. Talvez. Mas histórias assim não surgem do nada. A chave está na caminhonete. Se quiser ver por dentro, é por sua conta e risco. Eu espero aqui fora. Helena pegou a chave. Era grande, antiga, de ferro pesado. Caminhou sozinha até a casa, cada passo fazendo as folhas secas estalarem como pequenas explosões no silêncio opressor. A porta da frente estava destrancada. Rangeu ao se abrir, revelando um interior mergulhado em penumbra. Helena entrou. O cheiro atingiu primeiro. Mofo, madeira velha, e algo mais. Algo adocicado e desagradável que ela não conseguiu identificar. A sala de estar estava congelada no tempo. Móveis simples cobertos por uma camada grossa de poeira. Uma mesa de jantar com 4 cadeiras. Pratos ainda sobre a mesa, agora apenas círculos de bolor ressecado. Nas paredes, cruzes. Dezenas delas. De todos os tamanhos, feitas de madeira, metal, até algumas trançadas com galhos. E frases. Rabiscadas diretamente na parede com carvão ou tinta preta. Versículos bíblicos misturados com frases que Helena não reconhecia. Aqueles que olham além do véu serão consumidos. A carne é prisão, o espírito é portal. Eles viram e não puderam desviar. Helena subiu as escadas. Cada degrau gemia sob seu peso. O segundo andar tinha 3 quartos e um banheiro. Os quartos dos filhos eram quase idênticos. Uma cama, um crucifixo, uma Bíblia. Nenhum brinquedo. Nenhum livro além das escrituras. Nenhum indício de que crianças um dia viveram ali. O quarto do casal era maior. E foi lá que Helena encontrou o diário. Estava numa gaveta da mesinha de cabeceira, encadernado em couro marrom, as páginas amareladas pelo tempo. A caligrafia era meticulosa, quase obsessiva. Helena começou a ler, e o mundo ao seu redor pareceu desvanecer. Façam uma coisa para mim. Antes de eu continuar, olhem ao seu redor. Olhem para o ambiente onde estão agora. Percebam os sons. A luz. A sensação de normalidade. Segurem isso, porque o que vocês vão ouvir a seguir desafia essa normalidade. O diário começava 10 anos antes do desaparecimento. As primeiras entradas eram comuns. Reflexões sobre fé, gratidão pelas colheitas, orações pelos filhos. Mais lentamente, página após página, algo mudava no tom. Seu Augusto começava a mencionar visões durante as orações. Primeiro eram vagas. Luzes durante a noite. Sussurros no vento que formavam palavras em línguas desconhecidas. Ele interpretava isso como mensagens divinas. Acreditava que Deus estava lhe revelando verdades ocultas. Mas então as entradas ficaram mais perturbadoras. Seu Augusto escrevia sobre a cerca. Dizia que havia uma cerca invisível ao redor da propriedade. Não de madeira ou arame, mas algo mais fundamental. Uma barreira entre mundos. E que essa barreira estava ficando mais fina. Helena leu uma entrada datada de 6 meses antes do desaparecimento. Os meninos viram hoje. Estavam brincando perto do poço quando pararam e ficaram olhando para o ar. Quando perguntei o que viam, o mais velho disse que eram pessoas. Mas não como nós.
Pessoas que pareciam estar vivendo em outro tempo, fazendo coisas que já aconteceram ou que ainda vão acontecer. Amélia ficou assustada. Quer ir embora. Mas não entende. Foi escolhido este lugar. Esta terra fina onde os véus se tocam. Estamos sendo preparados para algo maior. As mãos de Helena tremiam enquanto virava as páginas. As entradas posteriores eram cada vez mais caóticas. Seu Augusto descrevia rituais. Jejuns prolongados. Orações que duravam dias. Ele acreditava que estava purificando a família, preparando-os para transcender. A última entrada tinha apenas 3 semanas antes do desaparecimento. Agora todos veem. Não apenas vislumbres, mas claramente. O poço é o centro. A água reflete não apenas o céu acima, mas todos os céus possíveis. Ontem à noite, olhamos juntos e vimos. Vimos tudo. Cada versão de nós mesmos. Cada escolha que fizemos e poderíamos ter feito. Cada vida que vivemos e viveremos. É lindo e aterrador. Amélia chora sem parar. Os meninos não falam mais. Apenas olham. Sempre olhando. Sei que deveria ter medo, mas sinto apenas paz. Amanhã olharemos mais fundo. Amanhã atravessaremos. O diário terminava ali. Helena fechou o livro, as mãos tremendo. Olhou pela janela do quarto e viu o poço no centro da propriedade. De onde estava, parecia apenas um círculo de pedras antigas. Mas agora carregava um peso diferente. Uma promessa e uma ameaça simultaneamente. Desceu as escadas rapidamente, querendo sair daquela casa, daquele silêncio sufocante. Mas quando passou pela sala, algo a fez parar. Na parede, atrás da porta que ela não havia notado ao entrar, havia uma frase diferente das outras. Escrita com tinta vermelha, as letras tremidas, desesperadas. Não olhem para o poço. Pelo amor de Deus, não olhem para o poço. Estava em outra caligrafia. Mais feminina. Provavelmente Dona Amélia. Um último aviso antes de tudo terminar. Helena saiu da casa como se fugisse de um incêndio. Seu Tavares ainda esperava perto da trilha, fumando um cigarro, os olhos perdidos no horizonte. Viu algo lá dentro? Helena queria contar sobre o diário. Sobre as frases nas paredes. Sobre a sensação de que a casa guardava um segredo terrível. Mas as palavras pareciam inadequadas. Quero comprar, ela disse finalmente. Seu Tavares quase deixou o cigarro cair da boca. Senhora, acho que não me ouviu direito antes. Este lugar tem uma reputação. Ninguém aqui vai fazer negócios com alguém que mora nesta propriedade. Vai ficar isolada. E tem a questão da família desaparecida. Isso não lhe assusta? Helena pensou na pergunta. Assustava? Claro que sim. Mas o medo era diferente agora. Depois de Marcos, depois de meses flutuando num mar de dor sem âncora, aquele medo tinha forma. Tinha direção. Era quase um alívio ter algo concreto para temer além do vazio infinito da ausência. Já perdi tudo o que importava. O que mais este lugar pode tirar de mim? Seu Tavares a encarou por um longo momento, então acenou com a cabeça, resignado. Vou preparar os papéis. Sei que alguns de vocês estão se perguntando se Helena estava mentalmente bem para tomar uma decisão assim. E é uma pergunta válida. Deixem nos comentários o que fariam na situação dela. Comprariam um terreno assim? Por que sim ou por que não? O processo de compra foi estranhamente rápido. A propriedade estava em nome de um banco desde que foi declarada abandonada. Ninguém da família Vasconcelos foi encontrado para reclamar herança. O banco estava ansioso para se livrar de um ativo problemático. Em 3 semanas, Helena era a nova proprietária. Ela se mudou numa quinta-feira nublada de outubro. Contratou um caminhão de mudanças, mas o motorista se recusou a entrar pela trilha, deixando tudo na estrada principal. Helena passou 2 dias carregando suas coisas, caixa por caixa, para dentro da casa. Limpou compulsivamente.
Esfregou cada superfície. Arrancou as frases das paredes, pintou sobre elas. Substituiu os móveis velhos. Era como se pudesse limpar a história do lugar junto com a sujeira. Como se esterilidade fosse proteção. Mas o silêncio permaneceu. E com ele, aquela sensação de ser observada. As primeiras semanas foram relativamente tranquilas. Helena estabeleceu uma rotina. Acordava cedo, cuidava da pequena horta que começou a plantar, lia durante as tardes, dormia cedo. O isolamento era opressor, mas também libertador. Não havia vizinhos para fazer perguntas com olhos piedosos. Não havia amigos de Marcos perguntando como ela estava aguentando. Era só ela, a terra, e o silêncio. Mas então começaram as noites. A primeira vez, Helena acordou às 3 da manhã com a certeza absoluta de que havia alguém no quarto. Não era um sonho. Estava completamente desperta, cada sentido aguçado. Podia sentir uma presença. Não ameaçadora exatamente, mas intensa. Como se alguém estivesse de pé ao lado da cama, apenas observando. Acendeu a luz. O quarto estava vazio. Mas a sensação não desapareceu. Era como se algo tivesse acabado de sair, deixando uma impressão no ar. Uma impressão de tristeza tão profunda que doía respirar. Na manhã seguinte, tentou racionalizar. Estava num lugar novo, isolada, ainda processando o luto. A mente pregava peças. Eram apenas sombras e ansiedade. Mas as noites seguintes foram piores. Acordava na mesma hora. Sempre 3 da manhã. Sempre com aquela presença. E começou a ouvir coisas. Passos no andar de baixo. O rangido de uma porta se abrindo. Vozes baixas, sussurrando em algum cômodo distante. Mas quando descia para verificar, a casa estava vazia e silenciosa. Uma noite, ouviu claramente. Vozes de crianças rindo do lado de fora. Helena foi até a janela e olhou para o terreno banhado pelo luar. Por um momento, apenas um momento, viu 3 silhuetas pequenas brincando perto do poço. Correndo em círculos, como crianças fazem. Mas quando piscou, elas haviam sumido. Começou a questionar sua sanidade. Considerou ir embora, vender tudo e voltar para a cidade. Mas algo a impedia. Uma curiosidade mórbida. Uma necessidade de entender. Foi então que começou a pesquisar. Comprou um gerador, instalou internet via satélite, e passou dias investigando a história da propriedade, de São Sebastião das Almas, de qualquer coisa que pudesse dar contexto ao que estava experimentando. Descobriu que a terra onde ficava sua propriedade era antiga. Muito antiga. Registros cartográficos mostravam que o terreno nunca havia sido desenvolvido extensivamente. Antes dos Vasconcelos, pertencera brevemente a uma ordem religiosa no século XIX. Antes disso, era considerado território sagrado pelos povos indígenas da região. Um lugar onde se realizavam rituais. Um lugar onde os limites entre mundos se tocavam. Helena leu sobre ley lines, sobre lugares onde a energia da Terra supostamente convergia. Leu sobre portais, sobre pontos onde a realidade supostamente se tornava mais fina. Bobagens pseudocientíficas, a parte racional da sua mente insistia. Mas a parte dela que acordava todas as noites sentindo aquela presença, aquela não tinha tanta certeza. Quantos de vocês acreditam em lugares amaldiçoados? Em terrenos que carregam algo além de terra e pedra? Não estou perguntando se acreditam em fantasmas ou demônios. Estou perguntando se acreditam que alguns lugares são diferentes. Que algo aconteceu ali que deixou uma marca permanente na realidade. Pensem nisso. Um mês após se mudar, Helena finalmente fez o que vinha evitando. Aproximou-se do poço. Era uma estrutura simples. Um cilindro de pedras empilhadas, cerca de 1 metro de altura, talvez 3 metros de diâmetro interno. Não havia balde ou corda. Apenas o anel de pedra e, lá embaixo, água escura refletindo o céu. Helena ficou na borda, olhando para baixo. A água estava perfeitamente imóvel.
Tão imóvel que parecia sólida, como o vidro negro. Podia ver seu reflexo com clareza perturbadora. Cada detalhe do seu rosto. Cada linha de expressão. Cada fio de cabelo grisalho. E então o reflexo piscou. Mas Helena não havia piscado. Ela recuou instintivamente, o coração disparado. Olhou novamente. Seu reflexo estava lá, normal, movendo-se exatamente como ela. Respirou fundo. Estava imaginando coisas. O ângulo da luz. O cansaço. Mas quando se virou para ir embora, ouviu um sussurro vindo do poço. Não eram palavras. Era apenas um som. Como o vento passando por um túnel. Mas carregava algo. Uma intenção. Um chamado. Naquela noite, Helena sonhou. Ou pelo menos achou que era um sonho. Estava de volta ao poço, mas tudo estava diferente. O céu tinha uma cor errada, um tom de verde doentio. A luz não vinha de nenhuma fonte específica, mas impregnava tudo uniformemente, sem criar sombras. E havia pessoas. Figuras transparentes se movendo pelo terreno. Algumas usavam roupas que ela reconheceu dos armários da casa. A família Vasconcelos. Mas não estavam sozinhos. Havia outras figuras. Algumas em roupas antigas, de séculos atrás. Algumas em roupas que pareciam futuristas. Todas se movendo em padrões estranhos, repetitivos, como atores em loop infinito. No sonho, Helena caminhou até o poço. Olhou para dentro. A água havia sumido. Em seu lugar, havia algo que sua mente não conseguia processar adequadamente. Uma profundidade que desafiava a geometria. Um espaço que se estendia em direções que não deviam existir. E lá embaixo, muito embaixo, algo olhava de volta. Acordou gritando. Levou horas para que seu coração voltasse ao normal. O relógio marcava 3 da manhã. A partir daquele dia, as coisas se intensificaram. Não eram mais apenas presenças e sons. Eram visões. Durante o dia, no canto do olho, Helena via movimentos. Silhuetas passando por portas. Rostos nas janelas. Uma vez, ao cozinhar, virou-se e viu claramente uma mulher parada na sala. Magra, cabelos compridos, olhos fundos de tanto chorar. Usava um vestido simples, de outra era. A mulher a encarou com uma expressão de súplica desesperada, então desvaneceu. Dona Amélia, Helena sussurrou para o espaço vazio. Começou a encontrar objetos fora do lugar. Livros que tinha certeza de ter deixado na estante apareciam sobre a mesa. Portas que trancava ficavam abertas. Uma vez encontrou pegadas molhadas no corredor. Pequenas. De criança. Mas não havia chovido e ela estava sozinha na casa. A parte lógica de Helena, a parte que havia vendido seguros por 3 décadas, a parte que acreditava em dados e evidências, gritava que ela estava tendo um colapso mental. Que o luto e o isolamento estavam criando alucinações elaboradas. Que precisava de ajuda profissional. Mas outra parte, uma parte mais antiga, sabia a verdade. Havia algo naquele lugar. Algo real. Algo que a família Vasconcelos havia descoberto e que os consumiu. 2 noites depois do sonho com o poço, Helena teve outro. Mas este era diferente. Mais claro. Mais intencional. Estava novamente no terreno, na mesma luz esverdeada e sem sombras. Mas desta vez, seu Augusto estava lá. Reconheceu de fotos velhas que encontrara na casa. Um homem alto, magro, barba cerrada, olhos intensos que pareciam queimar com fervor religioso. Ele estava parado perto do poço, acenando para ela se aproximar. Quando Helena chegou perto, ele falou. Sua voz era estranha, como se viesse de muito longe e muito perto simultaneamente. Você sente, não sente? A finura deste lugar. Os véus que separam o que é do que foi e do que será. Eles são finos aqui. Tão finos que podem ser atravessados por aqueles com coragem suficiente. O que aconteceu com você?
Helena perguntou. Com sua família. Augusto sorriu. Um sorriso triste e terrível. Olhamos muito fundo. Vimos muito longe. E quando você vê tudo, todos os possíveis, todos os paralelos, todos os ecos de você mesmo em infinitas variações, não pode simplesmente voltar. Não pode fingir que há apenas um mundo, uma realidade, uma verdade. A mente humana não foi feita para conter infinidade. Onde eles estão agora? Sua esposa, seus filhos? Augusto olhou para o poço. Onde sempre estiveram. Onde sempre estaremos. Presos entre. Nem totalmente aqui nem totalmente lá. Olhando de todas as possíveis versões deste momento. Amélia me implorou para pararmos. Mas eu sabia melhor. Achei que estávamos sendo escolhidos para transcender. Não percebi que estávamos sendo consumidos. Por que está me mostrando isso? Por que você está sozinha? Como estávamos? E a solidão torna os véus ainda mais finos. Sua dor é uma frequência que este lugar reconhece. Está começando a ver, assim como nós vimos. Em breve, não conseguirá parar. Helena acordou com o gosto de metal na boca. Correu para o banheiro e vomitou. Quando olhou no espelho, por um momento viu não apenas seu reflexo, mas outros. Versões de si mesma ligeiramente diferentes. Uma com cabelo mais curto. Uma mais velha. Uma mais jovem. Todas olhando de volta com a mesma expressão de horror. Piscou e havia apenas ela. Agora preciso que prestem atenção. O que vem a seguir é crucial. Helena tomou uma decisão naquele momento. Uma decisão que mudou tudo. Se tivessem que escolher entre investigar algo potencialmente perigoso ou fugir, o que fariam? Comentem. Porque essa escolha define quem somos. Helena poderia ter ido embora. Deveria ter ido embora. Empacotado suas coisas, voltado para a cidade, buscado ajuda. Mas não fez isso. Porque no fundo, sob o medo e a confusão, havia algo mais. Curiosidade. E algo mais escuro. Uma parte dela que queria ver o que Augusto havia visto. Uma parte que queria entender. Se havia algo além do véu da realidade, se havia alguma verdade maior, então talvez houvesse resposta para a pergunta que a atormentava desde a morte de Marcos. Para onde vamos quando morremos? Existe algo além? E se existe, poderíamos alcançá-lo? Naquela noite, às 3 da manhã, quando a presença voltou, Helena não acendeu a luz. Ficou deitada no escuro, respirando calmamente, e sussurrou para o espaço vazio. Mostre-me. Eu quero ver. O silêncio que seguiu era diferente. Expectante. E então, como uma porta se abrindo, sentiu uma mudança na qualidade do ar. Uma vibração baixa demais para ouvir, mais intensa demais para ignorar. As sombras no quarto começaram a se mover. Independentemente de qualquer fonte de luz. Formaram padrões. Imagens. Viu Marcos. Não uma memória, mas algo mais vívido. Ele estava no jardim, podando as roseiras, como naquele último dia. Mas quando se virou, não havia surpresa em seu rosto. Apenas paz. Como se soubesse o que estava prestes a acontecer. Como se estivesse pronto. Então a imagem mudou. Viu outros Marcos. Em um, ele tinha sobrevivido ao aneurisma. Estavam juntos, mais velhos, sentados numa varanda diferente. Em outro, nunca haviam se casado. Ele vivia em outra cidade, com outra família, completamente alheio à existência dela. Em mais um, ele havia morrido anos antes, num acidente de carro. Em outro ainda, era ela quem havia partido primeiro, e Marcos chorava sozinho naquele mesmo apartamento sufocante. Infinitas versões. Infinitas possibilidades. Todas acontecendo simultaneamente em algum lugar além da percepção normal. Helena começou a chorar. Não de tristeza, mas de algo mais complexo. Alívio misturado com horror.
Porque se todas essas versões existiam, então Marcos não estava simplesmente perdido. Ele continuava, em algum lugar, de alguma forma. Mas também significava que nada era singular. Nada era especial. Cada momento que pensava ser único era apenas um entre infinitos. As sombras continuaram dançando, mostrando mais. Viu sua própria vida se ramificando. Viu a versão dela que não havia comprado o terreno, que voltará para a cidade, que lentamente reconstruíra uma vida comum mais vazia. Viu a versão que havia entrado numa depressão profunda e nunca saído. Viu a versão que encontrara novo amor. Viu a versão que decidirá terminar tudo. E viu a versão que estava aqui, agora, olhando para todas as outras. Quando a luz da manhã finalmente entrou pela janela, as sombras se retiraram. Helena ficou deitada por horas, processando. Seu entendimento da realidade havia sido fundamentalmente abalado. Mas estranhamente, não estava aterrorizada. Estava fascinada. Passou os dias seguintes em estado de semitranse. Mal comia. Mal dormia. Apenas esperava que a noite chegasse, que 3 da manhã se aproximasse, para ver mais. Era como uma droga. Cada visão revelava camadas mais profundas. Não apenas versões alternativas dela e Marcos, mas de tudo. Viu São Sebastião das almas em diferentes eras. Viu a terra antes de haver cidade. Viu futuros possíveis onde a cidade crescia ou murchava ou desaparecia completamente. Viu a família Vasconcelos. Não apenas em flashes, mas suas vidas inteiras. Viu Augusto jovem, cheio de fé genuína mas inflexível. Viu Amélia antes do casamento, sonhadora e gentil, sendo lentamente esmagada pela rigidez do marido. Viu os 3 meninos crescendo naquele isolamento sufocante, suas personalidades sendo moldadas pela paranoia religiosa do pai. E viu a última noite deles. Quando finalmente olharam fundo demais. Era exatamente como Augusto havia descrito no diário. Eles se reuniram ao redor do poço à meia-noite. Toda a família. Augusto havia convencido Amélia de que era o próximo passo na jornada espiritual deles. Os meninos não entendiam completamente, mas obedeciam, como sempre fizeram. Olharam para a água do poço. E a água olhou de volta. Helena viu através dos olhos deles o que viram. Era impossível descrever adequadamente. Imagine tentar explicar cor para alguém que nasceu cego. Ou som para quem nunca ouviu. O que eles viram estava além das categorias normais de experiência. Viram a estrutura subjacente da realidade. Os fios infinitos de possibilidades se entrelaçando. Cada escolha, cada momento, cada partícula existindo em superposição de estados até ser observada. E viram que a observação não colapsa possibilidades em uma única realidade, como pensávamos. Apenas seleciona qual realidade o observador experimenta. Todas as outras continuam existindo. Viram que tempo não é linear. É simultâneo. Tudo já aconteceu e está sempre acontecendo. Passado, presente, futuro, são apenas perspectivas diferentes do mesmo tecido imutável. E viram a si mesmos. Todos os eus possíveis. E esses outros eus também os viram de volta. Criando um loop de consciência se espelhando infinitamente. Foi demais. A mente humana, por mais que Augusto tivesse tentado prepará-la, não foi feita para conter isso. Amélia começou a gritar. Os meninos entraram em convulsões. O próprio Augusto, percebendo tarde demais seu erro, tentou afastá-los do poço. Mas era tarde. Eles não desapareceram no sentido tradicional. Algo pior aconteceu. Suas consciências se fragmentaram através das possibilidades. Cada versão deles, em cada realidade paralela, tornou-se consciente simultaneamente. E todas essas versões começaram a sangrar umas nas outras. Augusto viveu e morreu 1000 vezes em um único momento. Amélia experimentou cada possível versão de sua vida simultaneamente, incluindo aquelas onde nunca havia conhecido Augusto, onde era feliz. Os meninos, suas mentes jovens e maleáveis, simplesmente se dissolveram na infinitude.
Seus corpos físicos, incapazes de processar o que suas consciências estavam experimentando, simplesmente cessaram. Mas suas consciências permaneceram, presas. Nem mortas nem vivas. Existindo em todas as possibilidades ao mesmo tempo, mas incapazes de habitar totalmente qualquer uma delas. E agora vagavam pelo terreno, ecos conscientes, observando todas as versões de todos os momentos, incapazes de interagir mas também incapazes de partir. Helena viu tudo isso. E deveria tê-la aterrorizado completamente. Deveria tê-la feito correr daquele lugar e nunca olhar para trás. Mas não fez. Porque entre o horror, havia beleza. Havia resposta. Havia significado, mesmo que fosse um significado que esmagava a mente humana sob seu peso. Vocês entendem o que estou dizendo? Helena descobriu algo que não deveria ser descoberto. Algo que a ciência e a religião têm dançado ao redor por milênios. A natureza fundamental da realidade e consciência. E esse conhecimento vinha com um preço. Uma semana após começar a ver as visões regularmente, Helena decidiu fazer o que havia evitado até então. Iria ao poço. Não durante o dia, quando podia manter alguma distância segura. Mas à noite. À meia-noite, quando os véus eram mais finos. Iria olhar verdadeiramente, como a família Vasconcelos havia olhado. Era loucura. Ela sabia. Havia visto o que acontecerá com eles. Mas a compulsão era irresistível. Como mariposa atraída pela chama, sabendo que vai queimar mas incapaz de resistir à luz. Na noite escolhida, uma quinta-feira sem lua, Helena saiu da casa. O terreno estava mergulhado em escuridão absoluta. Nenhuma luz da cidade alcançava ali. Apenas estrelas acima, frias e distantes. Carregava uma lanterna, mas não a acendeu. Não queria luz. Queria ver o que só podia ser visto no escuro. Seus pés encontraram o caminho instintivamente. 43 passos da porta da frente até ao poço. Contará durante o dia. Na escuridão, cada passo parecia uma eternidade. O silêncio era absoluto. Nem grilos. Nem vento. Apenas o som de sua respiração e o bater de seu coração. Chegou ao poço. Não podia ver a água, apenas sabia que estava lá embaixo, esperando. Colocou as mãos na pedra fria. Respirou fundo. E se debruçou para olhar. No início, havia apenas escuridão. Mais profunda que a noite ao redor. Uma escuridão que parecia ter substância, peso. Helena podia senti-la puxando seus olhos para baixo, para dentro. Então, lentamente, a escuridão começou a brilhar. Não era luz no sentido convencional. Era algo que apenas a mente interpretava como luz. Padrões começaram a se formar. Geométricos no início, então mais complexos. Fractais se desdobrando em infinitas iterações. Cada padrão continha todos os outros padrões. Cada parte refletia o todo. Helena sentiu sua consciência começando a se expandir. Como se os limites do seu eu estivessem se dissolvendo. Podia sentir não apenas seu corpo parado no poço, mas outras versões dela. A Helena que estava na cama, assustada demais para vir. A Helena que nunca comprará o terreno. A Helena que morrera jovem. A Helena que nunca nascerá. E todas sentiam umas às outras também. Uma rede de Helenas se estendendo através de infinitas possibilidades, todas conectadas, todas a mesma pessoa mas vivendo vidas completamente diferentes. Viu Marcos novamente. Mas desta vez, viu a verdade completa. Viu que em algumas realidades, ele nunca morrera. Em outras, morrera de formas diferentes. Em algumas, ela que morrera. E viu algo que partiu e reconfortou seu coração simultaneamente. Em todas as versões onde ambos existiam, eles se encontravam. Talvez não se casassem em todas. Talvez não ficassem juntos em todas. Mas sempre havia uma conexão. Como se suas consciências fossem atraídas uma pela outra através das possibilidades. Almas gêmeas? Não exatamente.
Algo mais fundamental. Padrões que ressoavam. Ondas que se sincronizavam. Dois pontos de consciência que, nas infinitas permutações da realidade, sempre se reconheciam. Lágrimas escorriam pelo rosto de Helena, mas ela não as sentia. Estava muito além de sensações físicas agora. Via mais. Mais. Sempre mais. Viu a Terra antes da humanidade. Viu o futuro quando a humanidade não existiria mais. Viu outras formas de consciência, tão diferentes da humana que apenas tangencialmente podia compreendê-las. Viu que o universo não era um lugar mas infinitos lugares, todos ocupando o mesmo espaço mais vibração em frequências diferentes. E viu o que o poço realmente era. Não um portal ou uma janela. Era mais simples e mais estranho que isso. Era um lugar onde a observação quebrava. Onde os mecanismos que normalmente colapsam possibilidades em realidade singular falhavam. Um defeito na estrutura do espaço-tempo. Um bug na matrix da existência. E algo mais. Algo que fez até essa consciência expandida de Helena recuar em instinto primitivo. Havia algo do outro lado. Não do outro lado do poço, mas do outro lado de tudo. Do outro lado da realidade em si. Uma consciência tão vasta que todas as possibilidades humanas combinadas eram menos que um grão de areia para ela. E estava observando. Sempre observando. Através de cada instância de cada ser consciente em cada realidade possível. Observando e, talvez, sonhando. E Helena teve o pensamento mais aterrorizante de todos. E se toda a realidade fosse apenas o sonho dessa coisa? E se acordasse? Foi quando começou a gritar. O som partiu o transe. Helena se encontrou caída no chão ao lado do poço, tremendo violentamente. Não sabia quanto tempo havia passado. Poderiam ser minutos ou horas. O céu ainda estava escuro, mas havia uma qualidade diferente no ar. Aquela sensação que vem pouco antes do amanhecer. Conseguiu se levantar, tropega. Cada passo em direção à casa parecia atravessar melaço. Seu corpo estava lá, funcionando, mas sua mente ainda estava parcialmente dispersa através das possibilidades. Podia sentir ecos de outras Helenas ainda vibrando em sua consciência. Entrou na casa e se trancou. Sentou-se no chão da sala, abraçando os joelhos, balançando para frente e para trás. Horas passaram assim. O sol nasceu, enchendo a casa com luz comum e abençoadamente normal. Mas não conseguia parar de tremer. Havia visto demais. Entendido demais. E agora não podia desfazer isso. O conhecimento estava gravado em sua consciência como cicatriz na pele. Sempre estaria lá, sempre lembrando, sempre puxando sua atenção para aquelas infinitas possibilidades. Entendi agora o que acontecerá com os Vasconcelos. Não escolheram desaparecer. Não morreram no sentido convencional. Simplesmente não conseguiram se manter ancorados em uma única realidade depois de ver todas. Suas consciências, sobrecarregadas, fragmentaram-se. E seus corpos, sem consciência singular para habitá-los, simplesmente cessaram. E Helena estava no mesmo caminho. Podia sentir. Cada vez que fechava os olhos, via as ramificações. Cada decisão se desdobrando em múltiplas realidades. Estava ficando mais difícil se lembrar qual era a real. Ou se havia algo como real. Preciso ir embora, sussurrou para si mesma. Preciso sair daqui antes que seja tarde demais. Mas mesmo pensando isso, sabia que era mentira. Parte dela já não queria ir. Parte dela queria voltar ao poço. Queria ver mais. Queria se dissolver naquela infinitude. Porque se não havia uma realidade singular, se todas as possibilidades existiam igualmente, então Marcos não estava realmente morto. Estava vivo em milhões de realidades. E se ela se espalhasse por essas realidades, poderia encontrá-lo. Poderiam estar juntos novamente, de certa forma. Era loucura. Mas que diferença fazia? Sanidade era apenas a ilusão de que existe uma única realidade, uma única verdade.
Ela havia visto além dessa ilusão. Não havia volta. Agora, sei que muitos de vocês querem que eu diga que Helena escapou. Que ela encontrou força, deixou o terreno, buscou ajuda e viveu feliz para sempre. Mas não posso mentir para vocês. Esta história não tem esse tipo de final. Porque algumas coisas, uma vez vistas, não podem ser esquecidas. Alguns conhecimentos são veneno. Helena passou mais 3 dias na casa. Não comia. Mal bebia água. Apenas existia, flutuando entre realidades, cada vez mais confusa sobre qual versão de si mesma era. Via Amélia e os meninos constantemente agora. Não como aparições ou fantasmas, mas como presenças reais. Caminhavam pelos cômodos, presos em loops de memória, vivendo e revivendo momentos de suas vidas. Amélia tentava comunicar. Helena via seus lábios se movendo, via o desespero em seus olhos. Mas o som não atravessava. Era como assistir televisão sem áudio. Amélia apontava para o poço repetidamente, depois para Helena, depois para a trilha que levava embora. A mensagem era clara. Saia. Enquanto ainda pode. Mas Helena não saía. Porque a verdade era que não estava mais sozinha. Pela primeira vez desde a morte de Marcos, não estava afogando em solidão. Estava rodeada por consciências, mesmo que fragmentadas. Estava conectada às infinitas versões de si mesma através das possibilidades. Estava, de forma estranha e terrível, completa. Na noite do 4º dia, Helena voltou ao poço. Não foi decisão consciente. Simplesmente se viu caminhando, como sonâmbula, através do terreno escuro. Suas outras versões também estavam lá. Não fisicamente, mas podia senti-las. A Helena que ainda estava na cidade, insone, pensando no terreno que quase comprou. A Helena que morrera na infância. A Helena que nunca nasceu mas quase nasceu, uma possibilidade que nunca se concretizou. Todas convergindo naquele momento. Parou na borda do poço. Não precisava se debruçar desta vez. As visões vinham automaticamente agora. Os véus estavam tão finos que praticamente não existiam mais. Viu Augusto uma última vez. Ele estava de pé do outro lado do poço, transparente mais presente. Mais presente do que fora em vida, talvez. Suas feições não mostravam mais o fanatismo religioso. Apenas cansaço. Infinito cansaço de quem vê demais, sabe demais. Ele falou, e desta vez Helena ouviu. Não é maldição. Não é bênção. É simplesmente verdade. E humanos não foram feitos para carregar verdade desse tamanho. Nossos cérebros, nossos corpos, nossa consciência singular, tudo evoluiu para experimentar um momento por vez, uma realidade por vez. É nossa limitação mas também nossa proteção. Retire essa proteção e deixamos de ser humanos. Tornamo-nos outra coisa. Algo disperso. Algo que existe em todos os lugares e em lugar nenhum. Por que não me avisou? Por que deixou o diário, deixou pistas, sabendo que alguém poderia encontrar? Augusto sorriu tristemente. Porque a solidão de existir fragmentado através de infinitas possibilidades é pior que a solidão de existir em apenas uma. Pelo menos em uma realidade, você pode morrer verdadeiramente. Aqui, apenas dissolvemos. Eco após eco após eco. Queria companhia. Queria que alguém entendesse. Perdoe-me. E Helena entendeu. Entendeu porque Augusto havia deixado o diário. Porque, de certa forma, havia preparado o terreno para o próximo solitário que viesse procurando respostas. Miséria amando companhia não era apenas expressão. Era a lei fundamental da existência. Deveria estar furiosa. Mas não estava. Porque agora ela também queria companhia. E sabia, com certeza absoluta, que alguém eventualmente viria. Outro solitário. Outro buscador. E encontraria suas coisas. Talvez este diário que ela começara a escrever. E talvez fizesse a mesma jornada.
Olhou para a água escura do poço. Não precisava se debruçar agora. Já estava caindo. Já estava atravessando. Sua consciência espalhando como tinta em água, colorindo infinitas possibilidades com sua presença. Viu todos os fins possíveis. Viu a versão onde dava meia volta, deixava o terreno, procurava terapia intensiva e lentamente, dolorosamente, reconstruía uma vida funcional, sempre carregando o peso do que havia visto mas aprendendo a viver com isso. Viu a versão onde seu corpo seria encontrado 3 semanas depois pela polícia, deitado pacificamente ao lado do poço, sem marcas de violência, simplesmente como se tivesse escolhido dormir e nunca acordar. Viu a versão onde nunca seria encontrada, tornando-se apenas mais um mistério do terreno amaldiçoado. Viu a versão onde queimava tudo, casa e terreno, tentando destruir o que não podia ser destruído. E viu a versão onde simplesmente permanecia. Nem viva nem morta no sentido convencional. Existindo no limiar. Fragmentada como os Vasconcelos, mas consciente. Observando. Esperando. A última coisa que Helena pensou, antes de sua consciência singular se dissolver completamente, foi em Marcos. E então viu. Através de infinitas possibilidades, através de todos os momentos possíveis, havia um fio. Uma conexão que persistia mesmo quando tudo mais se fragmentava. Onde quer que ela existisse, ele também existia, de alguma forma. Mesmo que fosse apenas como memória. Mesmo que fosse apenas como possibilidade. Mesmo que fosse apenas como eco. E era o suficiente. Tinha que ser o suficiente. O sol nasceu sobre o terreno silencioso. A casa permanecia de pé, vazia mas não vazia. O poço refletia o céu da manhã, sua superfície perfeitamente imóvel. E em algum lugar entre as possibilidades, Helena observava. Fragmentada mais consciente. Perdida mais encontrada. Sozinha mais conectada a todas as versões de si mesma que já existiram ou existiriam. O terreno permaneceu à venda. Um novo anúncio apareceria eventualmente. O preço ainda seria absurdamente baixo. E alguém, em algum momento, viria. Porque sempre há outro solitário. Outro buscador. Outro que pensa que não há nada pior que a dor que já conhecem. E o ciclo continuaria. Não porque o terreno era mau. Não porque algo maligno morava ali. Mas simplesmente porque era um lugar onde a realidade falhava. Um defeito na estrutura do ser. Um lugar onde verdades maiores sangravam através das fendas, e mentes humanas, frágeis e limitadas, tocavam o infinito. E ninguém toca o infinito e permanece inalterado. 3 meses depois, um homem chamado Roberto visitaria o terreno. Recém-divorciado, buscando o recomeço. Seu Tavares, agora com 73 anos, faria a mesma viagem de caminhonete. Daria os mesmos avisos. E Roberto, como Helena antes dele, acharia que nada poderia ser pior que a dor que já conhecia. Ele estaria errado. Mas isso é outra história. Uma história que está acontecendo agora, já aconteceu, e sempre acontecerá. Porque quando você entende que tempo não é linear, percebe que todas as histórias estão acontecendo simultaneamente. Esta que acabei de contar. A próxima que ainda virá. E todas as infinitas variações entre elas. Então me digam. Depois de tudo que ouviram, fariam diferente? Se estivessem na posição de Helena, no momento em que ela decidiu ficar em vez de ir embora, que escolheriam? E sejam honestos. Porque a resposta diz mais sobre vocês do que imaginam. Há lugares neste mundo que deveriam permanecer intocados. Verdades que deveriam permanecer ocultas. Não porque são malignas, mas porque somos pequenos demais para contê-las. Nossa consciência é faísca breve em vastidão incompreensível. E às vezes, ser pequeno é proteção. Ser limitado é presente. Helena esqueceu disso. Ou talvez, no fundo da dor, simplesmente não se importou mais. E agora existe em todos os lugares e em lugar nenhum, eco eterno se repetindo através de infinitas possibilidades, nunca completamente aqui, nunca completamente desaparecida.
O terreno ainda está lá. São Sebastião das Almas ainda é cidade pequena onde estranhos são notados. O poço ainda reflete céu e muito mais. E os Vasconcelos, junto com Helena agora, ainda observam. Fragmentos de consciência presa entre realidades, incapazes de avisar, incapazes de parar o próximo que vier. Porque o terreno não chama. Não precisa. Solidão faz isso por ele. Dor faz isso. O desejo humano de entender, de encontrar significado, de tocar algo maior que nós mesmos. Essas são as forças que trazem buscadores para lugares como aquele. E uma vez que chegam, uma vez que olham verdadeiramente, não há volta. Porque não se pode desver o que foi visto. Não se pode desconhecer o que foi conhecido. E verdade, revelada prematuramente, é veneno mais letal que qualquer toxina. Se gostaram desta história, se ela tocou algo em vocês, deixem seu comentário. Mas pensem cuidadosamente sobre o que dizem. Porque palavras têm poder. E histórias como esta, histórias sobre lugares onde realidade falha, têm forma de encontrar aqueles que precisam ouvi-las. Para bem ou para mal. E se algum dia se encontrarem procurando propriedades rurais, e encontrarem anúncio absurdamente barato, com descrição mínima e aviso vago sobre história, lembrem-se de Helena. Lembrem-se dos Vasconcelos. Lembrem-se que alguns lugares são baratos porque verdadeiro custo não é medido em dinheiro. Perguntem a si mesmos. Vale a pena? Ver além do véu? Tocar o infinito? Conhecer verdades que destroem tudo o que pensavam saber? Para Helena, no final, valeu. Mesmo fragmentada. Mesmo perdida. Porque encontrou o que procurava. Não felicidade. Não paz. Mas resposta. E às vezes, para aqueles em dor profunda o suficiente, resposta é tudo o que importa, não importa o preço. Mas vocês? Qual seria a sua escolha? Pensem nisso. E se inscreverem no canal, não porque pedi, mas porque histórias como esta precisam ser contadas. Precisam ser lembradas. Não como entretenimento, mas como aviso. Como lembrete de que nem todo conhecimento deve ser buscado. Nem toda porta deve ser aberta. Nem todo mistério deve ser resolvido. Alguns lugares devem permanecer onde ninguém quer ir. Alguns segredos devem permanecer enterrados. E algumas verdades são grandes demais para mentes mortais carregarem. Helena descobriu isso. Os Vasconcelos antes dela. E Roberto, que nem sabe que já está a caminho, descobrirá em breve. O ciclo continua. Sempre continuou. Sempre continuará. E em algum lugar entre as possibilidades, em um terreno que existe em todas as realidades simultaneamente, ecos de consciências fragmentadas observam e esperam. Porque miséria realmente ama a companhia. E o poço nunca para de observar de volta.